Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Os 10 Mandamentos, de 15 a 19 de maio de 2023. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela da Record TV. Lembrando que a novela vai ao ar a partir das 15 horas e 30 minutos. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de segunda-feira, 15 de maio de 2023. Miriam compõe uma música em hebraico e surpreende Oséias. Moisés diz para Nefertari que pretende buscar sua família em Midian. Joquebede diz que sente muito orgulho de Moisés e Arão e deixa o libertador emocionado. Joquebede se emociona com as palavras de Moisés. Uri recorda dos momentos com Leliur. O joalheiro se recusa a acompanhar Gaigi até a vila dos hebreus. Baque tenta visitar os outros filhos de Mequetri, mas o comerciante destrata o menino. Sem alternativa, o egípcio é obrigado a mentir para Thaís. Radina confessa para Caroma que fica mexida toda vez que Moisés está por perto. Ikeni questiona Baquemute sobre a fuga de Unete, mas o general desconversa. Gaigi e Shibali chegam à casa de Zelofeade. Leila, Uri e Bezalel ficam felizes com a chegada dos egípcios. Nefertari pede para Ramsés introduzir Amenhotep sobre as questões relacionadas ao reino. Leila diz estar decepcionada com a atitude de Uri. Os hebreus se reúnem na casa de Joquebede. Safira se irrita ao ver Datã provocando Bina. Arão agradece a presença de todos. Moisés anuncia que o rei prometeu libertar os escravos. Todos se emocionam com a notícia. Ana e Judite tentam amolecer o coração de Apuqui. Moisés manda os hebreus se prepararem para deixarem o Egito. Datã dispara Safira que desta vez acredita no libertador. Arão se anima com o futuro de seu povo. Ramsés perde a paciência e se irrita com Amenhotep. Ikeni chega e avisa que Mequetri deseja falar com o faraó. Nefertari tenta reanimar as mulheres no harém do palácio. Ramsés avisa Mequetri sobre sua decisão de deixar os escravos partirem. Jairo e Apuqui se assustam ao ouvirem Baquemute dizer que os hebreus serão libertados. Joquebede e Miriam conversam enquanto arrumam as coisas para partirem. Caleb alerta Oséias sobre o ódio de Apuqui. O feitor se espanta ao ver a fachada da casa de Senete destruída. Desolado, Amós lamenta a destruição do prostíbulo. Gaigi diz que Uri precisa se despedir da família. O cozinheiro também afirma que está pensando em partir com os hebreus. Bezalel diz acreditar que Uri mudará de ideia. Zelofeade e Abigail fazem planos para o futuro com o bebê. Simute demonstra descrença nos deuses egípcios. Arão questiona Moisés sobre a possível mudança de ideia do faraó. O libertador avisa que outra praga virá, caso o rei se recuse a libertar os escravos. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de terça-feira, 16 de maio de 2023. Em conversa com Pazer, Nefertari diz que não concorda com a atitude do marido em deixar os hebreus partirem. O sacerdote tenta convencer a filha a aceitar, mas a rainha avisa que sempre protegerá o Egito. Pazer discute com Nefertari e diz para ela não agir como a mãe Lunete, deixando-a nervosa. O sumo sacerdote diz que sabe que a real intenção da filha em instigar Ramsés a não libertar os hebreus é atingir Moisés. Mequetri diz a Thaís que irá precisar pagar um servo egípcio para consertar a sala destruída pelos meteoros e se dá conta do efeito da libertação dos escravos, já que não haverá quem reconstrua o reino. Ramsés pede aos deuses ajuda para tomar a melhor decisão. Baque diz a Oliabe que gostaria de se despedir e contar a verdade para Merit e Ori, mas é desencorajado pelo amigo. Ana fala para Judite que elas também devem partir com os hebreus. Simute diz a Pazer que já não acredita mais nos deuses egípcios e deixa Pazer confuso. Nefertari tenta convencer Ramsés a voltar atrás de sua decisão de libertar os escravos. Amós, Apuqui e Jairo se reúnem com Mequetri para saber quem irá trabalhar no lugar dos escravos e dizem que irão se encontrar com os comerciantes para discutir a situação. Nadab pede a Moisés que o ensine algumas táticas de guerra. Joquebede, Miriam, Elisebe e Inés começam a fazer os preparativos para a partida. Ur diz para Moisés que a tradição diz que os restos mortais de José do Egito devem ser levados com eles para Canaã. Oséias incentiva Bezalel e Deborah a apressar o casamento. Comerciantes e feitores vão até o palácio e pedem para falar com o faraó. Gaigi diz a Shibali que gostaria de acreditar somente no Deus dos hebreus. Ramsés diz aos comerciantes que uma das soluções para resolver o problema da escravidão é conquistar novos territórios e escravizar a população.
Adina diz a Karoma que irá entregar a joia que ganhou da princesa Enotmiri para Moisés presentear Zípora, já que as duas não tiveram a oportunidade de se conhecer. Nefertari tenta acalmar Ramsés, que está confuso com a sua decisão de libertar os escravos, e a rainha o aconselha a entrar em um acordo com Moisés. Dessa forma, os hebreus só poderiam deixar o Egito se reconstruírem tudo o que foi destruído pela praga. O faraó se anima com a ideia da esposa real. Deus fala novamente com Moisés e pede para que ele procure o faraó, deixando-o tenso. Baquemut e Queni vão até a vila chamar Moisés. O libertador e Arão vão até o palácio encontrar com o faraó. A pedido de Moisés, Oseias e Calebe reúnem os hebreus para dizer que não poderão deixar o Egito naquele momento. Ramsés conversa com Moisés e diz que acha justo que, antes de partirem, os hebreus reconstruam a cidade. Moisés diz que não haverá acordo e o faraó se irrita dizendo que nesse caso, não irá libertar os hebreus. O libertador então anuncia que uma grande nuvem de gafanhotos tomará conta de todo o reino e comerão todas as árvores que crescem no campo. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quarta-feira, 17 de maio de 2023. E Queni vai atrás de Moisés e diz que tentará conversar com o faraó e convencê-lo, junto a Pazer, a desistir da ideia de manter os hebreus no Egito. Gaiji e Shibali encontram com Moisés no corredor do palácio e perguntam ao libertador se seriam aceitos pelo Deus dos hebreus. Surpreso, Moisés diz que se abandonarem o culto a outros deuses e seguirem os ensinamentos do Senhor, serão aceitos. Pazer reencontra Moisés e pede para retornar à sala do trono. Ramsés propõe que apenas os homens sigam para prestar culto no deserto. Moisés não concorda com a ideia e Arão diz que essa não é a vontade de Deus. Furioso, o faraó expulsa os irmãos do palácio e avisa que não tem acordo. Deus pede que Moisés dê início à nova praga. O libertador estende o cajado sobre a parte egípcia e um forte vento começa a soprar. Shibali conta para Gaiji que algo estranho começou a acontecer na cidade. Pepi se assusta com a ventania e é protegido por Karoma. Ramsés sente a força do vento e teme o que está por vir. Nefertari ordena que Gaiji proteja todos os alimentos que tiverem na cozinha contra os gafanhotos. Em reunião com os homens da vila, Moisés e Arão contam que apesar da resistência de Ramsés, todos devem manter a fé. Leila teme que Uri sofra com a nova praga e é consolada por Deborah. Moisés confessa para Arão que a descrença de Corá, Datã e Abirão irrita mais que a teimosia de Ramsés. A sós no santuário, o rei ora para que os deuses protejam os campos do Egito. Moisés pede que Deus lhe dê forças para encarar as consequências que virão com a nova praga. De repente uma nuvem de gafanhotos invade a ala egípcia e os insetos começam a devorar tudo. Ramsés vai até a varanda saber o que acontece e fica assustado com o que vê. Os insetos invadem o palácio e Ramsés tenta proteger Nefertari e Amenhotep com o próprio corpo. Pânico toma conta dos egípcios. Ramsés implora aos deuses que os gafanhotos deixem o Egito. Ramsés resolve ir até a vila dos hebreus e deixa todos tensos com a visita. O faraó se dá conta que os gafanhotos não atacaram os hebreus. O faraó pede então que encontrem Moisés. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de quinta-feira, 18 de maio de 2023. E Queni bate na porta de Moisés e surpreende, quando diz que o rei está do lado de fora. Ramsés diz a Moisés que dessa vez ele foi longe demais e todos ficam tensos. A tensão toma conta da vila dos hebreus com a comitiva do faraó. Moisés diz a Ramsés que avisou que uma nova praga aconteceria caso ele não cedesse. Atônito, o faraó diz que essa é a segunda vez em toda a sua vida que ele coloca os pés na vila dos hebreus. Emocionado, Ramsés diz que a primeira vez que esteve na vila foi para levar Moisés de volta ao palácio e diz que gostaria de mais uma vez levá-lo com ele. Moisés diz que não é possível. Um sorri para o outro e todos trocam olhares de surpresa e alívio. O faraó pede perdão a Moisés e diz que pecou contra o Deus dos hebreus e surpreende o libertador pedindo para que ele ore o livre da morte. Moisés então pede a Deus para que mande a praga para longe do Egito e cesse todo o mal. Uma forte ventania leva os gafanhotos embora para alívio de todos. Nefertari e Amenhotep ficam chocados ao descobrir que Ramsés foi até a vila dos hebreus. Gaiji se desespera ao ver que todos os alimentos do palácio foram devorados pelos gafanhotos e diz que não tem nada para servir aos soberanos. Karoma conta a Nefertari que os insetos comeram tudo e a rainha se dá conta da gravidade. Bezalel decide apressar o casamento com Deborah e todos se propõem a ajudar nos preparativos.
Nefertari fica chocada ao ver a destruição do jardim após a passagem dos gafanhotos. Corá avisa Apuki que o faraó esteve na vila dos hebreus. Ikeni se mostra chateado com a reação do rei em não libertar os escravos e é amparado por Karoma. Nefertari vai até a cozinha e fica tomada de raiva ao ver que nada sobrou. Leila e Abigail decidem retribuir a ajuda que sempre recebeu de Geji e mandar mantimentos para eles. Moisés conta para Calebe, Joquebede, Miriam e Oséias que alguns egípcios têm se mostrado interessados em partir com os hebreus para Canaã. Nervosa com as atitudes do pai, Ana diz a Apuki que irá partir do Egito com os hebreus deixando o pai raivoso. Mequetre proíbe Taz de procurar ajuda na vila dos hebreus. Datã, Abirão e Bina riem da desgraça dos egípcios e deixa Safira horrorizada com a atitude deles. Moisés diz a Arão que sente muita falta de Zípora e dos filhos. Nefertari diz para Ramsés não desanimar. O faraó fala que mandou buscar comida em reinos vizinhos mas não sabe como irão sobreviver até que os mantimentos cheguem. As mulheres da vila preparam pães para entregar aos egípcios. Ana e Judite recebem ajuda de Joquebede. Elas pedem permissão para levar um pouco de pão para os filhos de Mequetre e Joquebede assente generosamente. Novela Os 10 Mandamentos, capítulo de sexta-feira, 19 de maio de 2023. Oséias, Calebe, Uri e Zelofeade terminam de preparar o pá para o casamento. Judite e Ana levam pães para Mequetre, mas não são bem recebidas pelo egípcio. Ele resolve aceitar a comida e fica tocado com a generosidade das duas. Leila, Inês e Débora levam pães para o palácio e pedem para Ikeni mandar um recado a Uri. Gaiji e Shibali separam os pães para serem distribuídos quando Nefertari entra na cozinha, sem saber que os pães foram entregues pelos hebreus. Gaiji conta então a verdade para a rainha e a deixa furiosa. Nefertari manda Gaiji jogar toda a comida trazida pelos hebreus fora. Karoma e Ikeni se sensibilizam com a atitude de Leila, Inês e Débora. Mequetre conta para Thaís que Judite e Ana trouxeram alimentos. Moisés se orgulha ao saber que os hebreus levaram comida para os egípcios. Ramsés fica revoltado ao descobrir que Amenhotepe está comendo o pão trazido pelas hebreias. Em conversa com Gaiji, Uri diz acreditar somente no que seus olhos veem. Joquebede, Miriam e Eliseba seguem nos preparativos do casamento de Débora. Bezalel se anima com o futuro ao lado da mulher amada. Nefertari ordena que Gaiji arrume mais comida na vila dos hebreus. Ramsés ordena a Baquemute que convoque os escravos para voltarem ao trabalho. Pazer não gosta da atitude do rei. Moisés tem nova conversa com Deus e fica sabendo que o rei não libertará os escravos. O Senhor avisa sobre a chegada da 9ª praga. O libertador descobre que trevas cobrirão toda a terra do Egito. Gaiji avisa a Shibali que terão que sair do palácio para buscar comida na vila dos hebreus. Apuki é avisado sobre a nova ordem do faraó. Uri se recusa a acompanhar Gaiji até a vila. O oficial Aziru avisa aos escravos do que todos terão que voltar ao trabalho pesado. Moisés alerta os hebreus que sobre a chegada da nova praga. Datã se espanta ao ouvir de Nadab e Abirão que o dia virará noite. Arão descobre que Moisés foi avisado por Deus sobre a chegada da 9ª praga. Enquanto arrumam os preparativos para o casamento de Débora, todos na casa de Zelofeade se surpreendem com a chegada de Bezalel. Ele avisa que as trevas tomarão conta do Egito. Oséias decide avisar Ana sobre a praga que está chegando. Gaiji e Shibali chegam à vila dos hebreus. Paizer pede para Nefertari convencer Ramsés a liberar o povo hebreu. Apuki se irrita ao notar a ausência dos escravos no local de trabalho. Oséias chega até a casa do feitor e avisa a Ana e Judite que o dia virará noite. Em cima do telhado de uma casa, Moisés estende as mãos e trevas espessas começam a surgir no céu na direção do Egito. A cidade é tomada pela escuridão. Oficiais se desesperam ao ver a escuridão se aproximando. Baquemute pede para o rei ir até o terraço. Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Os 10 Mandamentos é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações, sem aviso prévio, de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Os 10 Mandamentos, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.